você está sofrendo de dependência emocional? Será que dentro dos seus relacionamentos você não consegue ficar sem a pessoa por um momento que isso te causa muita ansiedade e você tem muito medo do abandono? Hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Esse problema é um problema muito delicado. É um problema que envolve a forma como a gente se relaciona com os outros e a forma que a gente se relaciona com os nossos próprios sentimentos. Para entender como tudo isso funciona, é muito importante que a gente entenda qual pode ser a raiz desse problema, como esse problema vai se desenrolando ao longo da vida e o que a gente pode fazer para ter mais consciência sobre isso e melhorar esses sintomas de dependência emocional. Então vamos lá? Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Helena Vicente, sou psicóloga clínica e hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir para se inscrever nesse canal. Aqui eu falo sobre muitos assuntos para te ajudar a cuidar aí da sua saúde mental. Para a gente começar a entender esse problema, primeiro vamos contextualizar o que é depender, né? Depender de alguém é não conseguir ficar longe de uma pessoa, é não se imaginar vivendo, fazendo coisas sozinho, sem estar com a pessoa do lado ou muito perto. É não conseguir viver sem a presença daquela pessoa. Todos nós já vivenciamos isso. E a gente já vivenciou isso quando a gente era bebê. De acordo com a psicanálise, a dependência emocional, ela tem ligação direta com os estágios iniciais da nossa vida. Então, durante a infância, os nossos pais ou os cuidadores, eles têm uma função primordial que é nos ensinar tudo sobre o mundo. Quando a gente nasce sem saber nada sobre o que está acontecendo, né? Então a gente precisa que os nossos pais ou cuidadores que eles nos ensinem como ser no mundo. E esses ensinamentos que a gente vai aprendendo vão ter um papel fundamental na construção da nossa personalidade. Quando nascemos, não temos noção nenhuma de como as coisas funcionam. Precisamos do amparo do outro, do olhar do outro, do cuidado do outro, para que a gente vá se estabelecendo como indivíduo no mundo. Então, a gente nasce em uma posição de extrema dependência. A gente é muito dependente quando a gente nasce. A gente precisa fundamentalmente de pessoas capacitadas ali que vão poder suprir as nossas necessidades vitais e emocionais também. Precisamos que alguém nos alimente, precisamos que alguém nos ponha para dormir, que nos dê banho e que nos dê amor, que nos dê cuidado, que nos dê esse olhar, esse aconchego, esse acolhimento. A gente precisa de tudo isso para que a gente vá se desenvolvendo de uma forma saudável. Sem o outro, no começo da vida, a gente morre. Não tem como a gente sobreviver se a gente não tiver os cuidados do outro, se a gente não puder depender do outro. O psicanalista inglês Winnicott chama essa fase de dependência absoluta. Ok, a gente já entendeu essa parte, como funcionam aí os estágios iniciais da vida, né? Por que quando a gente cresce, ficam aí algumas pessoas nesse estágio de dependência, não conseguem sair desse estágio de dependência, dessa fase inicial da vida, né? Então, por que será que na fase adulta algumas pessoas ainda ficam nessa situação de dependência? Esse fenômeno, ele é chamado de regressão emocional, que é quando a pessoa, mesmo adulta, tendo totais capacidades físicas, funcionais. Essa pessoa aí já trabalha, já mora sozinho, já paga suas contas, mas emocionalmente ela ainda ficou fixada, ela regrediu aos estágios iniciais da vida, aos estágios onde ela era muito dependente. Como se ela realmente tivesse voltado no tempo e ficado nesse momento aí de extrema dependência. E por que isso acontece? Já que a independência ela significa liberdade. Quantas vezes já aconteceu com você ou você conhece crianças que já falaram que não viam a hora de serem adultas, né? Ao ouvir um não dos pais, e esse não gerar tanta frustração que a única saída que ela encontrava era o fato de quando ela se tornasse adulta, ela poderia, enfim, fazer o que ela quisesse. Quando a gente é criança, podemos desejar isso em alguns momentos da nossa vida, porque, de fato, a vida adulta, ela proporciona liberdade pra gente, né? A gente pode fazer coisas sem ter que dar satisfação para as pessoas, a gente tem nosso próprio dinheiro aí para poder fazer o que a gente quer, pelo menos na maioria das vezes. Mas o que acontece? A vida adulta, mesmo trazendo essa liberdade está associada também com responsabilidade. Precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. E o que é se responsabilizar?
Se responsabilizar é responder às consequências das nossas escolhas. E isso, para algumas pessoas, pode ser muito assustador. Então, pessoas que não chegaram a um nível suficientemente bom, a um nível satisfatório de amadurecimento emocional, elas vão ficar regredidas aí nessas fases mais iniciais da vida de dependência do outro. E essas pessoas que não chegaram a um bom nível de amadurecimento, elas vão conservar consigo medos inconscientes. E esses medos, eles são de natureza infantil. Que medos que são esses? Medo do abandono, medo da rejeição, medo de não ser aceito ou de não ser reconhecido, medo de caminhar sozinho. Quando a gente é criança, temos medo de caminhar sozinho, no sentido de ter medo de ir para a creche, ter medo de ir para a escolinha ou de ficar com outra pessoa que não sejam os cuidadores ou aquelas pessoas muito próximas, né, de convívio. A gente tem muito medo de ficar longe. O fato de ter que ficar longe, de ir para a escolinha, de ir para a creche, isso gera uma ansiedade aí, porque a gente não quer ficar longe da nossa fonte de satisfação, que são os nossos pais ou cuidadores, né? A gente não quer ficar longe dessa fortaleza, dessas pessoas que vão fazer esse papel de suprir as nossas necessidades, pelo menos as nossas necessidades básicas. Então a gente tem medo, porque ficar longe de pessoas que vão suprir isso pra gente coloca em risco até a nossa sobrevivência, né? Remetendo de novo aos estágios iniciais. Se a gente ficar longe dessas pessoas, a gente pode morrer. Então a gente fica aí muito apegado nesses cuidadores, nessas pessoas. Essas pessoas que sofrem de dependência emocional, para elas conseguirem lidar com esses medos de natureza infantil, elas se agarram a alguém. Se agarrando a alguém, elas têm essa falsa impressão, essa sensação de que elas estão seguras, de que essa pessoa vai estar ali para suprir as necessidades dela, então tá tudo bem com ela. Aí ela não acessa esses medos, mas ela fica aí nessa situação de dependência. Então essa pessoa da qual ela depende vai cumprir aí um papel simbólico que vai remeter àquele estágio inicial da vida, onde a criança, onde o bebê se sentia completamente acolhido e se sentia confortável em poder depender do outro, porque o outro faria por ela tudo que ela tivesse necessidade. Então, para ela estar nessa situação de dependência, vai remeter de forma simbólica esse período. E isso vai trazer certo conforto. No decorrer da vida, o indivíduo que tem tendências à dependência emocional, ele pode se envolver em relacionamentos nos quais ele vai depender excessivamente do outro, para suprir aí as suas necessidades emocionais. Esse padrão de comportamento, ele pode se manifestar de diversas formas, que inclui a busca incessante por atenção, o medo da rejeição, a busca também por aprovação e validação, então é aquela pessoa que vai estar sempre perguntando o que a outra pessoa acha, o que ela deve fazer, fica colocando realmente nas mãos do outro as escolhas para sua vida. Nessa busca aí por validação, por aceitação. E esse medo constante de abandono, de rejeição, então ela quer se moldar aí ao jeito do outro para que o outro não a abandone, para que o outro não o deixe. Então por isso que ela precisa sempre de aprovação, de validação, porque isso vai reafirmando para ela e trazendo uma certa tranquilidade de que ela não será abandonada. Tudo isso vai trazer uma dificuldade muito grande em estabelecer limites saudáveis no relacionamento. Cada vez que a pessoa vai fazendo isso, vai intensificando os sintomas da dependência emocional, mais ela vai se tornando dependente desse parceiro ou dessa parceira. A psicanálise aponta que muitas vezes a dependência emocional ela pode ser fruto de traumas, de questões mal elaboradas, de relacionamentos complicados no passado que intensificaram aí essa tendência à dependência emocional dessa pessoa. E o que acontece? Esses conflitos mal resolvidos, essas histórias complicadas, acabam sendo projetadas no outro com uma expectativa de que o outro vá resolver tudo isso, dificultando então a criação, o estabelecimento de um vínculo saudável e emocionalmente equilibrado. Então, tudo que a gente não cura em nós mesmos, a gente acaba projetando no outro, numa esperança ilusória de que o outro irá nos curar, de que o outro vai nos salvar, vai nos livrar de qualquer tipo de sofrimento. A gente tem aí uma expectativa ilusória projetando no outro que ele vai conseguir suprir todas as nossas faltas, que ele vai conseguir tapar todos os buraquinhos que a gente tem e que ele vai curar todas as nossas feridas emocionais. Só que quando na verdade isso não acontece, não tem como acontecer. Para trazer um exemplo que vai ajudar aí na compreensão, imagine que todos nós carregamos uma mochila invisível. Nessa mochila invisível, a gente carrega todas as nossas bagagens. A gente carrega
as nossas histórias de vida, a gente carrega experiências, a gente carrega as nossas dores, histórias mal resolvidas, lembranças doloridas, a gente vai carregando tudo nessa mochila invisível. Todo mundo carrega uma mochila invisível dessa. Então, quando a gente deposita no outro essa expectativa de que ele vai nos salvar, a gente esquece que o outro também pode ter essa expectativa sobre a gente, né? Então, não tem como o outro nos curar todas as nossas faltas, porque ele também está lidando com as faltas que ele mesmo carrega na própria mochila. E às vezes, essa mochila pode estar tão pesada que a gente não sabe o que fazer para se livrar desse peso, para deixar essa bagagem aí mais leve, né? Então, numa tentativa de tornar essa bagagem mais leve, a gente tenta depositar no outro essa bagagem para que o outro vá resolvendo os nossos conflitos, vai tornando a nossa vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, como se o outro fosse a verdadeira solução para todos os nossos problemas emocionais. Esse processo é inconsciente, a gente faz essa projeção de uma forma inconsciente. Projetamos no outro a expectativa de que ele vai nos proporcionar segurança, conforto, colo, acolhimento, que ele vai conseguir suprir todas as nossas faltas, que isso tudo é o que a gente busca desde o comecinho da nossa vida. No entanto, essa expectativa não pode ser suprida, porque, como eu falei, cada pessoa traz consigo as suas próprias faltas, e cada pessoa tá aí tentando lidar com as suas próprias faltas, com a sua própria história, com a sua própria bagagem. Ninguém poderá nos suprir integralmente, e essa expectativa acaba tornando a relação muito pesada, porque muitas expectativas não atendidas, por não ter como ser atendidas, né? Então é um relacionamento onde vai haver muitas brigas, muitas discussões, vai ser difícil se relacionar porque existe uma série de demandas aí não atendidas, que não tem como ser atendidas porque são demandas infantis. Vai virando uma bola de neve o relacionamento. O problema central, então, reside nessa ilusão de que a outra pessoa vai poder nos salvar e que vai poder resolver todos os nossos conflitos emocionais. A psicanálise nos ensina que ninguém pode nos curar além da gente mesmo. E a cura emocional, ela começa quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente olha para dentro, para os nossos traumas e os nossos conflitos não resolvidos, e começamos a trabalhar neles, e começamos a ressignificar aí essas histórias que a gente já viveu, essas histórias dolorosas, né? Então, a cura só acontece quando a gente olha para nós mesmos, não quando a gente olha para o outro numa expectativa de que o outro vai nos curar. Em vez da gente esperar que o outro nos cure, é muito importante que a gente se responsabilize por toda essa demanda que a gente deposita no outro, ao invés de projetar, a gente pega isso para nós e a gente se responsabilize por tudo isso, porque na verdade isso é nosso, não é do outro. E assumir aí essa responsabilidade pelo nosso próprio bem-estar emocional. Isso envolve buscar terapia para trabalhar essas questões mal elaboradas, para identificar as nossas faltas, para identificar as raízes da nossa dependência emocional, tudo isso para que a gente vá conseguindo suprir as nossas demandas infantis, que a gente consiga chegar no amadurecimento emocional suficientemente bom para que a gente projete menos no outro. Quando começamos a curar essas feridas emocionais, é a partir deste momento que a gente começa a ter condições para criar vínculos mais saudáveis, mais equilibrados com as pessoas. Mas isso é muito difícil, porque essa ideia, né, muito já foi vendida essa ideia de que depois que as pessoas casam, elas se tornam um só, de metade da laranja, eu preciso encontrar metade da minha laranja, a tampa da minha panela. Existem muitas expressões, até se você conhece alguma expressão, vou te pedir para te deixar nos comentários, porque é muito interessante a forma que as pessoas veem o amor. E todas essas frases, né, que as pessoas falam sobre o amor, isso só vai reafirmando a ideia de que não somos completos, de que precisamos do outro para nos completar. Então, em vez de depender emocionalmente do parceiro, a gente pode começar a pensar em compartilhar e crescer juntos. Não depender, mas caminhar juntos, entendendo que somos completos por nós mesmos, por nossa própria conta. Para a gente entender um relacionamento emocionalmente saudável, é entendendo que são duas pessoas com as suas individualidades, com as suas vidas, que decidem todos os dias, que fazem uma escolha de caminhar juntos, mas não que elas vão se fundir e começar aí uma relação simbiótica de um só, de metade da laranja. Não é sobre isso. É sobre duas pessoas com as suas vidas que decidem caminhar juntas. Isso é um relacionamento saudável. Então a gente só consegue vencer a dependência emocional quando a gente olha para dentro, quando a gente para de projetar no outro essas expectativas e começa a assumir a nossa responsabilidade
por essas demandas nossas que a gente carrega. E que a outra pessoa, ela só está ali para caminhar com a gente, não para nos servir, para nos salvar, para nos curar. Isso não é o papel do outro. Então, para superar a dependência emocional, segundo a psicanálise, é de fato a gente olhar para nós mesmos, a gente procurar a nossa própria análise, procurar fazer uma compreensão sobre a nossa própria vida, sobre as nossas demandas não atendidas. É necessário que a gente explore as origens da nossa dependência emocional. Por que somos tão dependentes? De onde que vem isso? Identificar as faltas que a gente carrega, entender os nossos desejos, entender as nossas expectativas e, principalmente, entender o que a gente entende sobre o amor. O que é o amor? Você já parou para pensar nisso? Como você vê o amor? Porque a gente aprende, o amor é algo que a gente aprende o que ele é. A gente conceitualiza de acordo com a nossa história, de acordo com o que a gente aprendeu vendo os pares, né? Vendo os nossos pais, vendo pessoas aí do nosso convívio. A gente vai estruturando um conceito, a gente vai dando símbolos para o amor. E é muito importante a gente pensar sobre isso. O que é o amor para você, sabe? O amor, ele está remetendo mais uma ideia de liberdade ou de dependência? Será que tem como amar sem depender? E é dentro de um processo terapêutico, dentro da psicoterapia, que você vai ter condições de entender como tudo isso funciona para você. Não é com o outro que você vai se curar, não é dentro do relacionamento, dependendo do outro, que você vai conseguir curar suas feridas emocionais, que te colocam aí numa situação de dependência. É dentro de um espaço terapêutico, um espaço seguro, um espaço de acolhimento, onde exista um profissional que vai te escutar e que você poderá falar sobre tudo sem precisar projetar no outro uma expectativa de cura, porque você está se responsabilizando pela sua própria cura. E a partir disso, entendendo as razões inconscientes que te colocam numa situação de dependência, é que gradualmente você vai tendo melhores condições de estruturar relacionamentos muito mais saudáveis, muito mais equilibrados. Então, em resumo, pela visão da psicanálise, né, a dependência emocional, ela pode ser algo vencido, ela pode ser vencida através da exploração do próprio self, permitindo aí a construção de vínculos mais saudáveis e equilibrados no futuro. Então, gente, este era o vídeo. Eu vejo esse tema com muita relevância, é um tema muito sério. Hoje em dia, cada vez mais estamos vendo relações onde existe grande dependência emocional, às vezes dependência de uma pessoa só, às vezes uma dependência mútua, aquele relacionamento muito conflituoso, que é muito difícil, é muito pesado, é muito carregado, porque de fato o relacionamento fica carregado e carregado de coisas lá dos estágios anteriores, dos estágios iniciais da nossa vida. A gente fica com tudo isso reverberando na gente, machucando, e a gente acaba projetando no outro porque a gente quer ser curado, a gente quer que o outro nos salve, a gente tem essa ideia inconsciente. Só que isso acaba prejudicando muito os relacionamentos. Então, um relacionamento que poderia ser muito bom acaba sendo algo muito pesado, muito difícil, que deixa de fazer sentido. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o seu like e de se inscrever nesse canal. É muito importante para mim que você se inscreva para que eu continue criando conteúdos para essa plataforma. E deixe nos comentários se você se identificou, se você teve alguma ideia e algum insight sobre dependência emocional, se você tem reproduzido isso, ou se você já viveu uma relação onde existia dependência emocional, pode compartilhar com a gente sobre isso e compartilhe esse vídeo com alguém que você percebe que tem aí uma relação conflituosa e que pode ajudar. Então, por hoje era isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!